como ouvir esse hino e a gente não se empolgar, não se envolver e não cantar juntos, é verdade? Eu me lembro já de muito tempo, quando nós cantávamos esse hino. Eu sei que nessa noite, talvez você esteja falando ou pensando, tocou-me. Será que essa pessoa que toca a mim e a você tem conseguido transformar nossa vida, como diz as palavras desse hino? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 18. No livro de João, o capítulo 18. Eu não sei, para mim, o apóstolo João é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. Tanto do Evangelho de João, como das cartas de João, escrita lá no finalzinho, como também o livro de Apocalipse. Qual é o personagem bíblico que você se identifica mais? Você tem algum personagem especial, algum deles que tenha escrito alguma coisa aqui na palavra do Senhor? Ou talvez alguma história específica da palavra do Senhor que mexe com você? Eu separei para essa noite alguns textos do livro de João, que talvez, quando lermos na sequência, você se perguntará, mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Mas há um personagem dentro das Escrituras que deixou para nós importantes lições de vida e que nós vamos estudar nesta noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e vamos uma vez mais orar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, aqui viemos nesta noite com as nossas necessidades, as nossas alegrias. Viemos buscar do Senhor a paz para o nosso coração, a cura para nossas angústias, nossas ansiedades. Viemos buscar do Senhor o perdão dos pecados. E agora vamos abrir a Tua palavra. Fala o nosso coração. Que o Teu Espírito se faça presente na vida, na mente de cada um de nós, nos dando compreensão. Mas, acima de tudo, lições para vivermos cada dia melhor e ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Minha voz não está muito boa, estou um pouco afônico, mas eu acho que vamos conseguir. Livro de João, no capítulo 18, o versículo 35 a 38. E eu leio assim na minha Bíblia. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Gostaria de convidar você a folhear a sua Bíblia um pouquinho mais para trás, no livro de João, no capítulo 6, o versículo 68 a 71. João, capítulo 6, o versículo 68
a 71. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Folhe sua Bíblia um pouquinho mais para frente, no livro de João, no capítulo 8, no versículo 31 a 34. Capítulo 8, versículo 31 a 34. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes que seremos livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 14, o versículo 6. João, capítulo 14, o versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Talvez você esteja perguntando, mas qual a relação de todas estas passagens? A mensagem desta noite está baseada no capítulo 14, no versículo 6, quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando estamos na verdade, estamos firmes na palavra. Quando nos afastamos da verdade, que é Jesus, também nos afastamos da vida, que é Jesus. E nós lemos um texto que fala do personagem chamado Judas Iscariotes. E nesta noite eu gostaria de trabalhar com você parte da história de Judas apresentada na Bíblia e no Espírito de Profecia, no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 76, quando Ellen White conta detalhes da vida de Judas. E ela começa dizendo que a história de Judas apresenta um triste fim, uma vida que deveria ou que poderia ser honrada por Deus. Se a gente pudesse relembrar um pouquinho do que aconteceu na vida de Judas. Judas, ele achegou o seu grupo de discípulos quando Jesus já havia começado o seu ministério. Judas não foi um discípulo chamado pelo mestre. Ele viu o que estava acontecendo, ele viu Jesus pregando na sinagoga, e Ellen White diz que o coração de Judas ficou tomado pela mensagem que Jesus apresentava. E Judas agora aproxima-se dos discípulos. E Jesus não faz acepção de pessoas. Apesar dele conhecer antecipadamente aquilo que iria acontecer no futuro, Jesus permite que Judas participe do seu ministério como um de seus discípulos. Interessante notarmos que quando vamos à história, quando Jesus envia os discípulos para a sua obra de evangelista, Jesus dota Judas também do poder para expulsar os demônios e para fazer curas. Mas Judas era um homem ambicioso. Ele era alguém que gostava de dinheiro, assim como muitos de nós. E talvez, eu não sei se essa é a sua dificuldade, mas eu sei que talvez seja a minha.
Por isso eu vejo nesta história, na vida de Judas, uma experiência, uma lição para cada um de nós. Ellen White diz no comecinho do capítulo 76 do livro Desejado de Todas as Nações, que Jesus escolheu Judas para tesoureiro do grupo, para cuidar das finanças da igreja, do ministério que começava ali com os discípulos, porque ele teria a oportunidade de ajudar os pobres com os recursos que chegavam para a humilde causa. Judas poderia administrar as necessidades dos discípulos, que eram tão poucos. Por isso Jesus permitiu que ele fosse o tesoureiro. Jesus esperava que Judas compreendesse a mensagem do reino. Mas a história também continua dizendo que quando Judas viu a multiplicação dos pães, Judas viu ali em Jesus um potencial para tomar conta do reino e fazer progredir a nação de Israel. E agora Judas começa a alimentar em sua mente que ele poderia ser o primeiro do reino, que Jesus seria o rei, que não mais haveria pobreza, que diante do milagre da multiplicação não mais haveria fome. E a mente de Judas foi tomada pelo egoísmo e pela ganância. Que Jesus maravilhoso é esse, que é a verdade e que é a vida. Que Jesus é esse que não faz acepção de pessoas e que permite que pessoas trabalhem no seu reino, na sua obra, mesmo sendo falhos. E eu acho essa história maravilhosa, essa vida de Judas maravilhosa, se não fosse o desfecho final que ele teve. Mas é aqui que está a lição para cada um de nós e para a sua igreja. Mesmo diante das nossas falhas, Deus permite que eu e você trabalhemos na sua obra. Deus permite que eu e você trabalhemos na sua obra. Porque Ele quer dar oportunidade para que a gente seja transformado. Assim como Ele deu oportunidade a Judas, e esse não enfrentou a obra de transformação, que é feita quando estamos do lado da verdade. Jamais teremos vida abundante, se não estivermos firmados na verdade que é Jesus. Para a gente relembrar um pouquinho a história, Herodes pergunta a Jesus, Pilatos pergunta a Jesus, o que é a verdade? Parece que Pilatos não havia tido a resposta de Jesus quando havia dito a seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a história de Judas não terminou com a participação no ministério, não. Vocês se lembram quando ele estava na noite da ceia, na Páscoa, comemorando a Páscoa, em que Jesus enviou seus discípulos a procurarem um lugar para que juntos eles pudessem tomar a ceia. Lembram, Jesus disse que um deles haveria de traí-lo. E os discípulos perguntam, por acaso sou eu, Senhor? E Judas Iscariotes também pergunta, sou eu, Senhor? E eu ler essa história, a gente começa a pensar, mas que homem cara de pau é esse? E Jesus responde claramente, aquele que pega o bocado de pão juntamente comigo
é esse que há de me trair. Nem bem a ceia havia terminado, e Judas parte. Jesus com os demais discípulos, depois de cantar um hino, vão para o Monte das Oliveiras. E você conhece a história. Os discípulos deveriam orar, não oraram, fugiram na hora do aprisionamento de Jesus. Pedro acompanhou, foi lá para dentro, para o Sinédrio, onde Jesus foi interrogado, foi difamado, foi cuspido. E Pedro acompanhava de longe. O dia já estava quase amanhecendo, quando de repente ouve-se uma voz grossa, rouca, de um homem que entra desesperado na sala. Parem o julgamento porque ele é inocente. Judas era um homem de porte grande. Ele se sobressaía diante da grande multidão que ali estava. E ele fala: eu traí o sangue inocente, ele é justo. Mas os sacerdotes não queriam saber. Você traiu, vendeu por apenas 30 moedas de prata. Esse era o custo de um escravo na época. E ele vende o Senhor Jesus como um escravo. Joga aquelas moedas em direção ao templo e sai desesperado daquela sala. Jesus é enviado para Pilatos, é interrogado, é enviado para Herodes, volta novamente para Pilatos. O que é a verdade? Pergunta Pilatos. A história diz que Pilatos percebeu que Jesus era diferente. Que Jesus tinha um porte, uma fisionomia divina. Pilatos até que tentou esquivar-se para não condenar a Jesus. Deus trabalhou com Pilatos para que ele pudesse trabalhar de maneira coerente e correta, sem condenar o Filho de Deus. Naquela manhã, Pilatos recebeu uma cartinha de sua esposa. E a sua esposa contava os detalhes do que havia passado naquela noite. Deus havia enviado um homem, um anjo àquela mulher, um anjo. E aquele anjo mostrou àquela mulher tudo o que haveria de acontecer. A esposa de Pilatos viu Jesus sentado nas nuvens como Rei dos Reis. Naquela carta ela diz: não te envolvas com este justo, porque eu muito sofri nessa noite passada. A história continua. Pilatos manda açoitar a Jesus, e você conhece a história. Jesus é enviado para ser crucificado, é açoitado. E ele vai pela via dolorosa. Seu cansaço, suas dores, sua fraqueza, sua cruz, que não era dele, mas era minha, era sua, é colocada nos seus ombros, e ele quase não consegue carregá-la. Tamanho era o fardo dos pecados, da tristeza,
mas naquela via dolorosa de horror. Há alguns episódios relatados na história que mostram quem era Jesus. Aquele que mesmo diante da dor, consegue ver a dor do ser humano. Numa das vezes em que Jesus cai, carregando aquela cruz, ele olha para os lados e vê algumas mulheres que estão a chorar. E Jesus vê a dor do sentimento daquelas mulheres. E Jesus percebe que aquele sentimento é verdadeiro. Mas Jesus tem um vislumbre daquilo que aconteceria no futuro, na destruição de Jerusalém, quando muitas daquelas mulheres chorariam por perder os seus próprios filhos. E Jesus diz: não choreis por mim, chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos. Sentimento de amor, de compaixão pela raça humana, expressado nas palavras de Jesus. Novamente a cruz é colocada sobre os ombros de Jesus. Jesus tenta carregá-la, mas logo em seguida ele cai novamente. A coroa de espinho colocada em sua fronte, o suor, o sangue que escorria pela barba, como se fosse o óleo. Vem chegando do campo um homem chamado Sirineu. E ele começa a carregar aquela cruz, que era minha e que era sua. Pouco mais à frente, de repente, a multidão, há um alvoroço. E olharem para o lado, eles percebem que os cães estão a comer partes do corpo de Judas, que havia se enforcado, havia caído, seu corpo havia sido desmantelado, e agora os cães estão a comer a carne de Judas, aquele que havia sido um discípulo do Mestre. Jesus, apesar do sofrimento, tem de passar pelos horrores que muitas vezes eu e você temos visto e temos presenciado e temos ouvido através dos meios de comunicação. A raça humana não mudou, ela continua se suicidando, ela continua se apartando da verdade. E quando nós nos apartamos da verdade que é Jesus, nossa vida fica como se estivesse à sorte do mundo. Porém, quando estamos do lado da verdade, temos vida, porque Jesus é vida e Ele quer nos dar vida em abundância. E não só nesta vida, mas na vida eterna. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que, como eu, tem estado preocupado com as dificuldades que têm alcançado o nosso mundo. Com a corrupção do gênero humano, com os problemas econômicos que nosso mundo passa, e eu não estou falando só nosso aqui no Brasil. Eu não sei o que você pensa quando você ouve falar das violências que tomaram conta do nosso mundo.
Eu não sei. Mas às vezes eu pergunto para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando vamos sepultar amigos e parentes? Até quando vamos conviver com a doença? A história de Judas mostra que mesmo nós, que estamos na igreja e participamos da obra do Senhor, temos tido as mesmas oportunidades que Jesus deu a seus discípulos. Infelizmente, Judas se apartou da verdade. E ao ler a história, eu poderia dizer que Judas não se firmou na verdade. Mais uma vez eu quero dizer a você: firmar-se na verdade, estar do lado da verdade e obter vida, inclui relacionamento com Deus. Inclui tirar tempo não para ler a Bíblia, mas para estudá-la. Tirar tempo para ouvir Jesus falando a mim e a você através da verdade da sua palavra. Judas havia visto uma oportunidade de dinheiro quando o perfume foi quebrado para ungir a Jesus. Lembram-se? Mas esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Os ensinos do Salvador lhes tocavam o coração. À margem do lago, sobre o monte, Judas via os doentes, os coxos, os cegos serem curados. Viu a ressurreição de mortos. Judas era uma testemunha das obras do Salvador. Porém, Judas estava cego para seus defeitos e suas fraquezas de caráter. Quando estamos do lado da verdade, temos vida e vida em abundância. Foi Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero convidar você a colocar-se em pé e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus que estás nos céus, queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra, que é eficaz e que pode transformar a nossa vida. Mas nesta noite, Senhor, compreendemos que precisamos estar do lado da verdade para obtermos vida. Compreendemos que é necessário termos comunhão com o Senhor para vencer as fraquezas e nossas dificuldades de caráter.
Conserva-nos, Senhor, na tua causa e transforma a vida de cada um de nós através do teu Espírito, fazendo morada no coração de cada um de nós. Louvamos o teu nome pela tua presença, pela tua bondade, pela tua proteção para com cada um de nós. E imploramos, Senhor, que o Senhor nos envie seus anjos poderosos a nos protegerem de volta para casa. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.